Bem, vamos trazendo aqui as informações, nós vamos direto ao município de Grandes Rios, eu acredito que ele esteja em Grandes Rios, que é o Claudomiro Garcia, o Gordo da Cressol, coordena a Cressol Norte, aqui essa região ali de Grandes Rios, as agências aqui de Cruz Maltina, Boasópolis, Rosário, Londrina, aquela região ali de Tamarana, e ele traz aqui pra gente as informações. Gordo, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era, bom dia a todos os ouvintes do Vale do Ivaí. Agora, a gente tem acompanhado aqui o trabalho da cooperativa nos municípios aqui da região, até para falar de um primeiro tema aqui, mesmo com essa crise, com tanta dificuldade, a base aí do município de Grandes Rios, a Norte, ela tem desenvolvido, tem crescido. Recentemente nós tivemos lá um trabalho importante na agência lá de Londrina, então é um trabalho que continua. O Berimbau, é um destaque para nós, uma grande satisfação fazer parte de uma cooperativa Norte Paranaense, onde as ações, em época de crise, em época de pandemia, a gente está conseguindo ter um bom relacionamento com o nosso associado, estar presente perto dele, estar junto do nosso cooperado. E isso tem feito com que a cooperativa tenha desenvolvido, tem crescido, tem sido destaque, tem feito ações. Como você disse, a gente está reestruturando, está modernizando a nossa agência, né? A gente inaugurou recentemente uma agência na cidade de Londrina. Estamos fazendo em breve uma estrutura também para Rosário do Ivaí, né? E também até o final do mês de outubro, novembro, provavelmente a gente abre uma agência de porte grande no município de Apucarana, né? Então a cooperativa tem se destacado, tem crescido e, de uma certa forma, tem estado junto do nosso cooperado nesses momentos difíceis e tem tido um crescimento bem bacana. Agora, esse trabalho, esse crescimento também, ele se dá por conta do trabalho que ela realiza, pela satisfação daqueles que são os cooperados da Cressol. Então, é um trabalho importante e por isso o cooperativismo tem dado certo, né, Gordo? É o que eu disse, né? O destaque de ser cooperativa, e nos momentos difíceis a gente tem que estar parceiro, tem que estar junto. E isso tem feito com que a crise não tenha nos afetado. A crise existe, a gente reconhece, mas a gente entende que isso tem feito que o associado tem sido solidário com a cooperativa tem sido parceira, e isso está fazendo com que os nossos cooperados está saindo junto com a cooperativa e a cooperativa está ajudando eles a enfrentar toda essa pandemia aí que nós estamos vivendo. A cooperativa ela tem junto ao Banco Central uma obrigação de realizar assembleias, pré-assembleias, de estar se reunindo com os cooperados. Como é que está esse tipo de ação agora nesse período de pandemia? Bem, nós aqui da Norte Paranaense conseguimos fazer todas as nossas assembleias de agência, né? A gente fez. A nossa Assembleia Geral estava marcada, a gente fez, mas fez com um número pequeno de participantes, porque já estava no auge da pandemia. Então a gente realizou a Assembleia, tivemos um percentual bem pequeno de participantes, né? A gente fez logo no início da pandemia. Mas isso, de uma certa forma, é obrigatório. A gente tem feito e a gente tem atendido as exigências do Banco Central e cada vez mais a gente tem investido em novos associados e cada vez mais tem vindo mais associados para a Cressol. Uma das últimas informações divulgadas aí de interesse do homem do campo é essa questão do plano safra, de financiamento, e a Cressol tem sempre aquele carinho especial com o homem do campo, né, Gordo? Com certeza. Hoje nós somos uma cooperativa completa em todos os sentidos, nas contas físicas, nas contas PJ, nós atendemos o homem do campo, nós atendemos as empresas, né? Nós estamos com os nossos serviços todos completos. Mas a gente, principalmente nos municípios de menor porte, a gente sempre tem um carinho especial de ser uma cooperativa que representa a agricultura familiar, uma agricultura que foi criada junto ao homem do campo e é destaque. E esse ano
a gente não conseguiu fazer as divulgações do Plano Safra via local através de reunião. É uma demanda que a gente fazia todos os anos. Mas a gente fez ela virtual de uma certa forma e um momento específico, que nem agora a gente está divulgando aí nos microfones da Rádio Nova Era. Então, a Cressol está pronta, está preparada, já estamos recebendo todas as demandas de proposta, tá? De renovações e de novas propostas de demanda. Nós estamos liberando um crédito bem rápido, um crédito fácil e rápido, né, que é a nossa especialidade hoje dentro do sistema, em parceria com BNDES e outras instituições. E, de uma certa forma, a gente está apto a receber todas as propostas do Pronaf 2020-2021, né? Já estamos liberando recursos e aguardando os nossos cooperados que necessitam do recurso que possa vir da cooperativa fazer a sua proposta ou renovar a sua proposta e para que ele possa concluir a safra aí e adquirir bons resultados. No Pronaf ou para a agricultura familiar, teve alguma mudança que melhorou ou que piorou o plano, ô Goto? De uma certa forma, tivemos algumas taxas que teve declínio, né? Então, elas caíram algumas taxas, tá? Talvez na agricultura familiar menos, mas aí nos demais produtores, o Pronamp, nas linhas de Pronamp, caiu. De uma certa forma, veio melhorar um pouco. A demanda de recursos é boa, tá? No momento é boa, então a gente temos que aproveitar. O investimento ele está um pouco, o recurso um pouco mais escasso, mas na parte de custeio tem bastante dinheiro, né? E a gente tem, de momento, os dois recursos, tá? Então, de momento, os dois recursos. Então, tanto faz na linha da agricultura familiar, Pronaf, como na agricultura do Pronamp e também demais produtores. Então, em todas as linhas, a gente está com recurso disponível para atender a demanda, seja associado ou novos associados que queira associar a cooperativa e adquirir, cooperar com nós e adquirir as linhas de crédito rural. A cooperativa está à disposição. Só para finalizar nessa questão de financiamento, a Cressol ela tem incentivado a diversificação de culturas em municípios aqui da nossa região, seja o morango, seja outras culturas. Esse trabalho ele ainda continua, Hugo? Esse trabalho continua, né? Um projeto de ATER que a gente tem, né, em parceria com a nossa central, e aí a gente também tem divulgado e ajudado na diversificação, juntamente com parceiros, e de uma certa forma é um trabalho que chama a atenção porque ele sempre beneficia o pequeno agricultor, né, o agricultor familiar, e principalmente na área de morango e algumas outras frutas, é um destaque que a gente tem, onde a gente tem crescido, né, também essa demanda de pessoas que a cooperativa tem atendido com assistência técnica, ajudando ele a diversificar a propriedade e se manter no campo, né, tendo lá condições de sobreviver e diversificação da cultura que ele está em atividade. Para finalizar aqui, algum recado que seja importante nesse momento para os cooperados aí da região? Acho que aqueles que ainda não fazem parte da Cressol, né, venha fazer parte, ou converse com alguém que faça parte, que vai saber das vantagens, o quanto isso é importante. Eu acho que cooperativa hoje é a palavra, principalmente para superar esses momentos de crise, né? Com certeza, Garibaldi. Nós estamos com todas as nossas agências de município que estão em atendimento ou que não temos atendimento. Seja ela onde a gente tem agência, onde a gente não tem agência, em todo o Vale do Ivaí, Norte do Paraná e a Grande Londrina, a gente está com a equipe pronta, preparada para atender, tanto faz pessoas físicas, jurídicas e pessoas com vínculo agrícolas, principalmente que procuram recursos de repasses na área rural. Então, a gente está pronto para atender, a equipe está preparada, a equipe está apta a manter um relacionamento, um bom atendimento, uma qualidade para que possa a gente fazer negócio, ter parceria, gerar desenvolvimento, gerar sustentabilidade, seja ele nas empresas ou na agricultura familiar. É cooperativa, como você disse, a cooperativa é um momento de cada vez mais crescer o nosso relacionamento com o nosso quadro de associado
e futuros associados. Parabéns aí pelo trabalho da Cressol, parabéns ao Godo, principalmente aí por coordenar toda essa região aqui, pegando parte aqui da região Vale do Ivaí, a Cressol que tem crescido. Então, parabéns aí que nós estamos aqui à disposição, tá bom, Claudomiro? Nós agradecemos e agradeço a você mais uma vez por disponibilizar os microfones da rádio. E com certeza a parceria que nós temos com a rádio e com todos os nossos parceiros, a gente deixa um grande abraço a toda a região, dos nossos parceiros de todos os municípios. Muito obrigado.